Essa é a nossa aula de número 7 e vamos falar sobre as origens dos conflitos dentro da relação, dentro do casal. Lá na primeira aula nós falamos que as pessoas têm culturas diferentes e elas têm referências introjetadas. Vamos explorar melhor isso nessa aula para que a gente consiga entender as origens desses conflitos. A primeira coisa que a gente precisa considerar é a estrutura básica das relações, que basicamente é introjeção, identificação e projeção. Ou seja, eu introjeto algo nas minhas experiências, no meu processo de desenvolvimento emocional, eu vou introjetando, ou seja, internalizando, trazendo para dentro, e isso vai acontecer, isso vai ocorrer com base no prazer e no desprazer. A criança, assim que ela nasce, ela tem apenas prazer e desprazer. Então, as experiências elas vão sendo vinculadas a esses dois pontos e vai gerando a nossa cadeia significante. E de acordo com o processo de desenvolvimento vai tendo seu progresso, essa cadeia significante vai se tornando cada vez mais complexa. Então, essas referências que foram sendo introjetadas, elas vão servir como base para que eu interprete o mundo externo, ou seja, aquilo que me cerca vai ser interpretado de acordo com as referências que eu tenho internalizadas dentro de mim. Então, cada pessoa ela vai interpretar o mundo à sua maneira. Isso porque as pessoas elas têm diferentes referências introjetadas. Então, o juízo de valor que eu faço sobre uma outra pessoa, na verdade, não é exatamente ela, sou eu. É a forma em que eu interpreto aquilo que ela faz, a forma em que eu interpreto aquilo que ela é. Então, e existe um distanciamento muito grande entre a realidade e aquilo que eu penso ser a realidade. A realidade que eu crio baseado nas minhas referências é muito distante daquilo que realmente é. Ou seja, quando eu me relaciono com alguém, eu crio uma expectativa a qual a outra pessoa não cabe. A outra pessoa ela não responde do lugar a qual eu a coloco. E com isso, com esse distanciamento, no início não vai fazer muita diferença porque vai haver um processo de apaixonamento e esse apaixonamento, esse investimento libidinal no outro, vai fazer com que algumas características fiquem ofuscadas. Mas ao longo do processo do relacionamento, o nosso desejo ele tende a alterar. E isso nós estudamos lá no início, quando nós estamos no processo para nos tornar psicanalistas, nós vamos estudar que o desejo ele vai se alterando. Isso é uma característica importante para a manutenção, né, do sentido das coisas. Por quê? Se eu compro algo que eu queria muito e eu me satisfaço por completo com esse algo e eu nunca mais preciso de nada, então as outras coisas perdem o sentido. O que dá sentido é a falta. E aí, essa falta vai fazer com que o desejo ele vá para outros pontos. E assim a gente continua nesse ciclo. O mesmo acontece nos relacionamentos. O meu desejo ele tende a se alterar. E de acordo que vai diminuindo essa energia libidinal atrelada a esse outro, as características dele vão aparecendo, eu vou vendo que ele não era exatamente aquilo que eu achei que fosse, e então eu começo a ter algumas frustrações com aquela pessoa. Mas, na verdade, aquela pessoa no início do relacionamento, ela era aquilo que eu inventei dela. Na verdade, ela nunca foi aquilo que eu achei que fosse. Então, as relações sociais, elas são baseadas em uma ilusão que nós criamos, baseado nas referências que nós temos dentro de nós. Então, eu sempre vou julgar o outro baseado naquilo que eu sou, baseado naquilo que eu tenho introjetado em mim. Não necessariamente aquilo que eu sou, mas aquilo que existe em mim. Então, com isso, vão haver os conflitos. É daí que vão surgir esses conflitos. Por quê? As pessoas elas são diferentes. E essa diferença, no início, a gente não vai perceber porque nós estamos completamente alienados por esse processo de apaixonamento. E aí, com o passar do tempo, quando vai surgindo esse distanciamento entre a realidade e aquilo que eu crio,
quando isso vai aparecendo, vai ficando evidente para mim que aquela pessoa não é exatamente aquilo, vai ocorrendo essas frustrações, e essas frustrações vão gerando conflitos. Aí surgem aquelas palavras, né? No início do relacionamento você não era assim. No início do relacionamento você era mais assim. E isso tem dois fatores. O primeiro a pessoa sempre foi daquele jeito. Entretanto, quando ela está no processo de alienação do relacionamento, ela se comporta de maneira diferente. Mas a essência dela é aquela ali do dia a dia. Então, essa é a origem dos conflitos. É daí que eles surgem, desse distanciamento entre o que eu espero de uma pessoa e aquilo que ela realmente é. Então, aquilo que eu espero de alguém não necessariamente vai ser exatamente o que eu vou receber. Na maior parte das vezes eu vou receber algo muito diferente daquilo que eu espero. E com isso surgem essas frustrações, esses conflitos, e vai ficando esse relacionamento cada vez mais complexo e complicado. Esses conflitos eles vão se expandindo porque essas diferenças elas vão ficando cada vez mais ampliadas. E aí, dentro da psicoterapia de casal, o que nós fazemos é fazer com que as pessoas entendam que a realidade é diferente daquilo que ela criou, que existe uma coisa que está para além daquilo que ela pensa. E ela precisa compreender isso, e que isso é um fato, e que a forma em que ela se posiciona não é uma forma saudável. Então, o que nós fazemos é trazer para essa pessoa a realidade, para que ela perceba, né, para que ela pense se ela vai conseguir aceitar essa realidade da forma em que ela é. Então, nós fazemos uma espécie de intermediação no sentido de fazer com que ambos não esperem mais do outro do que o outro realmente pode oferecer. E então esse é o primeiro ponto da origem dos sintomas. E aí, aqui eu vou fazer uma passagem sobre a influência do inconsciente, porque aqui essas referências que eu mencionei que são introjetadas, na verdade elas são questões inconscientes. Eu não percebo que eu estou baseando as minhas expectativas no outro, baseado naquilo que está em mim. Para mim, o outro é exatamente aquilo que eu penso sobre ele. E aí, essas referências, elas são o que nós chamamos de inconsciente. É a cadeia significante, é a articulação que vai acontecendo ali durante o processo de desenvolvimento, que vão se relacionando, um significante se relacionando com o outro, e formando a minha base de referência para interpretar o mundo externo. Então essa é a influência do inconsciente no processo do relacionamento. E agora aqui, um detalhe, agora uma questão mais específica. Nós falamos, né, de maneira geral, agora de forma mais específica, o inconsciente eu posso ir colocando referências, por exemplo, do que é uma mulher ideal. E essas referências podem estar relacionadas com a função materna, né, com a minha mãe, com outras pessoas do meu cotidiano. Então, eu posso ir pegando essas referências. Olha, uma boa esposa vai ser assim, uma boa namorada vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Só que as pessoas elas são muito diferentes. Então, essa imagem de uma pessoa ideal que foi introjetada em mim, ela não corresponde com a realidade. Porque a cultura da pessoa a qual eu vou me relacionar pode estar muito distante daquela imagem de pessoa ideal que eu criei na minha mente, que só existe, na verdade, na minha mente. Então, essa é uma questão específica do inconsciente. Essas referências de pessoas que eu tenho do que é uma pessoa ideal, aquilo que a sociedade cria como ideal para mim. Então, aqui falamos sobre o inconsciente, né? E aí agora, esse ideal vai ser um processo de repetição. Essa ideia do que é uma pessoa boa, do que é uma pessoa certa para mim, do que é a pessoa ideal para a minha vida, é um processo de repetição. Ou seja, eu estou transferindo para alguém esse investimento libidinal nesse outro, é uma forma de transferência para essa pessoa, numa tentativa de reviver algo, de reviver essa pessoa ideal, de reviver essa função materna ou a função paterna. Então, essa tentativa é um processo de repetição, que nós chamamos de transferência, ou seja, eu estou projetando no outro uma coisa que ele não é. E com isso, vai surgir, então esse vai ser o lugar originário dos conflitos, dos problemas,
É, e aí a gente vai entrar aqui, o processo de repetição ele se torna mais amplo quando a gente começa a compreender os ciúmes, as relações extraconjugais que nós vamos ver ao longo desse curso.